Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes e controversos dos mercados financeiros, o trading de alta frequência, mais conhecido como HFT. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, ou se quer entender mais profundamente como essas operações impactam o mercado, este vídeo é para você. E para quem deseja se aprofundar no tema, recomendo o livro Flash Boys, de Michael Lewis. Essa obra é uma leitura essencial para entender o contexto e as polêmicas que envolvem o HFT, expondo realidades já conhecidas nos centros financeiros globais. Agora, vamos ao que realmente importa: o que é o HFT, como ele funciona, e qual o impacto dessa prática nos mercados financeiros. O que é o trading de alta frequência? O trading de alta frequência é uma estratégia que utiliza algoritmos sofisticados para realizar transações em velocidades extremamente altas, geralmente em frações de milissegundos. Também conhecido como Low Latency Trading ou trading de baixa latência, ele opera com base em volumes massivos de transações. A lógica do HFT é simples: comprar a um preço mais baixo e vender a um preço ligeiramente mais alto. Porém, os lucros por operação são muito pequenos, frequentemente na casa dos centavos ou até de frações de centavos. Para compensar, o volume é gigantesco. O segredo do sucesso no HFT não está no valor individual das transações, mas na velocidade e no volume. Para se ter uma ideia, algumas transações podem ser executadas em 0,00005 segundos, o que é 10 a 20 vezes mais rápido que um piscar de olhos humano. Crescimento do HFT. O trading de alta frequência começou a se popularizar no final dos anos 1990, quando a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, regulamentou o uso de algoritmos para execução de ordens. No início dos anos 2000, cerca de 25% das transações financeiras nos Estados Unidos já eram realizadas por sistemas de alta frequência. Esse percentual cresceu rapidamente, atingindo 56% em 2010. Hoje, estima-se que o HFT seja responsável por 50% a 70% de todas as transações financeiras globais. Esse crescimento foi impulsionado pela busca por margens mínimas, obtidas por meio de discrepâncias de preços entre mercados. Essas diferenças surgem em milissegundos e desaparecem quase instantaneamente. Para aproveitar essas oportunidades, é necessária uma infraestrutura avançada que minimize a latência, ou seja, o tempo de atraso na execução das ordens. Impacto nas transações. Embora os lucros por transação sejam pequenos, a grande quantidade de operações permite que as empresas especializadas em HFT acumulem lucros consideráveis. O impacto do HFT no mercado é ambíguo. Por um lado, ele aumenta a liquidez, reduzindo a diferença entre os preços de compra e venda. Por outro, levanta preocupações sobre manipulação de mercado e acessibilidade, já que somente participantes com tecnologia avançada podem competir. Empresas especializadas em HFT. Empresas como Jump Trading e Citadel Securities estão entre as principais operadoras de HFT. Elas fornecem infraestrutura avançada, que inclui servidores ultra-rápidos posicionados fisicamente perto das bolsas de valores, uma prática conhecida como colocation. Essas empresas operam nos bastidores, longe dos holofotes. Apesar disso, exercem uma influência gigantesca sobre os mercados financeiros, utilizando algoritmos que conseguem executar milhares de transações em milissegundos. Velocidade e estratégias de HFT. A velocidade é a principal característica do HFT. Para ilustrar, durante o IPO do Facebook, foram registradas 18.827 transações em apenas 50 segundos, com 10.936 variações de preços. Alguns algoritmos também utilizam estratégias como o Momentum Ignition, onde um movimento de preço é criado artificialmente para induzir outros traders a reagirem. Isso pode gerar lucros significativos, mas levanta questões éticas, pois cria volatilidade artificial nos mercados. Infraestrutura tecnológica. O sucesso do HFT depende de uma infraestrutura tecnológica robusta. Além dos servidores de alta performance, os algoritmos são programados para identificar e reagir a pequenas discrepâncias de preço antes que o mercado tenha tempo de ajustá-las. As empresas investem milhões em tecnologias que reduzem a latência, já que um atraso de milissegundos pode significar a diferença entre lucro e prejuízo.
Consequências e polêmicas. Embora o HFT traga benefícios como maior liquidez e spreads menores, também apresenta riscos significativos. Eventos como os flash crashes mostram como o HFT pode aumentar a volatilidade do mercado. Além disso, ele cria desigualdade entre participantes que têm acesso a tecnologias avançadas e aqueles que não têm. Um dos algoritmos comerciais de alta frequência mais assustadores que já foi executado no contrato eletrônico de futuros do S&P 500, aconteceu no dia 14 de janeiro de 2008, a partir das 2 horas e 1 minuto e 11 segundos, horário do leste dos Estados Unidos. Durante seu reinado de apenas 7 segundos, houve mais de 7.000 negociações realizadas, o que significa 7.000 trades em 7 segundos, uma média de 1.000 por segundo. Foram negociados 52.000 contratos, e o preço oscilou, em milissegundos, o equivalente a um movimento no S&P de cerca de 40 pontos, o que corresponderia a aproximadamente 400 pontos no Dow Jones Industrial. Muitos consideram que não é justo que o restante dos investidores não consiga enxergar ou ter acesso ao mesmo nível de tecnologia. O regulador, a SEC, afirma que todos os investidores que participam, sejam retails ou institucionais, devem contar com as mesmas condições ou regras do jogo. Em outras palavras, ninguém deveria ter vantagem. Isso é o que diz a lei. O problema do trading de alta frequência é que ele não viola nenhuma regra, na verdade, ele simplesmente é mais rápido. E é justamente por isso que gera tanta polêmica. Houve tentativas de restringi-lo, mas é impossível. Além disso, as gestoras não querem que isso aconteça, porque para elas é dinheiro garantido. Esses algoritmos produzem lucros consecutivos, um após o outro. Para que incluir o fator humano? Para que pensar nos interesses ou no que pode acontecer com o status do mercado? Essas questões são completamente irrelevantes no trading de alta frequência. O que importa são os códigos, os algoritmos, as fórmulas e a velocidade, nada mais. Então, para que entendam, todo o mundo de notícias, interpretações, análise técnica, previsões de preço, etc., faz parte do dia a dia desse negócio. Mas, na verdade, o que realmente move os preços é algo muito mais profundo. São outros tipos de práticas e estratégias, completamente alheias e inacessíveis para quase todos os traders. Vou compartilhar com vocês esses 7 segundos do S&P e o que aconteceu. Como começou? Eram 2 horas e 1 minuto, esse era o horário. Vejam como o volume começa a aumentar nas barras verticais vermelhas lá embaixo. Observem o contador no relógio à direita, que mostra 3 dígitos depois do ponto, que são os milissegundos. S e aqueles que não têm. Aí estamos vendo, 201 era a hora. Aí começam a atuar. Veja como aumenta o volume embaixo, as barras verticais vermelhas. Vejam no contador do relógio, há 3 dígitos também depois do ponto, que são os milissegundos. Aqui novamente. Aí já levam para 1417. Uma das razões, claro, é limpar, ou seja, varrer posições compradas e vendidas. Mas, com certeza, houve trades de alta frequência aí, e foi feita a festa. Por isso, digo, independentemente de o dado ser bom ou ruim, isso não importa. Eles podem fazer o preço se mover assim e, de quebra, limpar as posições. Aqui continuamos observando. Veja como de 1425, levam para 1405. Mas não é só isso. Enquanto o preço se move, ordens de compra e venda estão sendo executadas, contratos. Estamos falando de milhões de dólares se movimentando em 7 segundos. Às vezes, aparecem em sites de notícias americanas frases como, os algos voltaram a atacar ou movimento inexplicável. Mas acreditem, não há nada de inexplicável nestes movimentos. Para finalizar, vou mostrar um vídeo de Nanex mostrando os trades em meio segundo na Johnson & Johnson.